Olá, boa noite. Boa noite para todos. Estamos aqui hoje para mais uma live sobre transtorno do espectro autista de uma maneira multidisciplinar. Cada dia com um profissional diferente, sobre um tema diferente relacionado ao transtorno do espectro autista. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que é muito especial. Vamos abrir aqui. O doutor está entrando. Oi, doutor! Olá, tá me ouvindo Deixa eu bem? te... Tô te ouvindo, deixa eu tirar aqui que eu apertei um negócio aqui. Opa, Aí. Ah, tudo bem, doutor? tudo bom, Sofia? Que Grande alegria prazer estar poder aqui dividir uma também. live com você. Puxa, muito legal mesmo. Muito legal, porque, nossa, o doutor Luiz Darcy é meu médico acho que desde que eu tinha 13 anos. Eita! E dos meus filhos e da minha família inteira, quase, né, doutor? Ainda bem que você Muito está com gostoso. 20, né? Aham. Em cada perna mais um pouco, né? Então, doutor, olha, primeiro agradecer, né? Eu sei que com essa sua agenda aí super lotada, conseguir um tempinho é muito importante, assim, me sinto muito lisonjeada mesmo pela sua presença aqui com a gente. Eu vou explicar para o pessoal um pouquinho o que que é o Instituto Intac, né? A gente é um instituto de neurociência aplicada às terapias alternativas e complementares à saúde. Então, a gente tem a parte clínica, onde eu atuo com diversas ferramentas de reabilitação neurocognitiva, de neurofeedback para treinar as áreas do cérebro que não estão funcionando de maneira adequada, né? A gente consegue fazer uma reabilitação funcional e dar um suporte na parte psicológica também através do neurofeedback. Aí também as outras técnicas que a gente tem aqui, que são várias, mas todas ligadas à parte neurocientífica, né? Neurocognitiva. E eu tenho uma demanda, doutor, muito grande de pacientes portadores de TEA e eu vejo ainda assim uma certa dificuldade das famílias de entenderem as perspectivas de tratamento que não são tão convencionais. E por isso eu tive a ideia de juntar a parte que eu atuo com as outras áreas para a gente trazer um pouco mais de conhecimento para a população em geral. Esse foi o objetivo de eu fazer o simpósio, porque na INTAC a gente tem a parte clínica, que é a parte que eu atendo no Instituto, e a gente tem as especializações, as pós-graduações, todas voltadas para a parte de neurociência aplicada à saúde e à educação. Então, eu quis juntar essas duas coisas e juntar multiprofissionais de diversas áreas para estarem conversando um pouquinho. Então, o nosso foco é trazer mais informação para a população de como a homeopatia pode dar um suporte ao portador do TEA de uma maneira que nossa, não tenho nem o que falar, né, dos resultados que eu já vivenciei com a homeopatia, né, e de como ela funciona e como ela é efetiva e como ela é duradoura, que é o que mais me encanta, né? É essa durabilidade. A hora que a gente acerta o remédio, ai, por muitos e muitos anos aquilo funcionando mil maravilha. Então, eu queria o nosso foco fosse esse, que você explicasse esse contexto de como a homeopatia pode ser esse suporte. Tá bom? Legal. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. É uma honra e um prazer estar aqui com você e compartilhar isso com as pessoas que muitas vezes no dia a dia do consultório a gente não tem todo esse tempo, às vezes, para conversar de tudo isso, embora isso faz parte, inclusive, da nossa anamnese, da nossa abordagem, né? Então, essa parte da gente estar trabalhando, interagindo, né, interdisciplinarmente, multiprofissional e principalmente transdisciplinarmente, eu acho que na grande maioria das doenças de modo geral, dos transtornos de modo geral, do desenvolvimento, do cognitivo, de todas essas abordagens, de forma integrada, é sempre melhor para o paciente, sabe?
Então, assim, principalmente a gente vai focar aqui, né, no transtorno do espectro autista, essa abordagem de várias terapias, de vários terapeutas comprometidos com o paciente, no que ele precisa. Isso é uma coisa muito importante quando a gente fala de integração, que muitas vezes, por exemplo, agora se fala muito na medicina integrativa, de vários profissionais atendendo o mesmo paciente, mas quando isso se dá de forma isolada, sem um olhar de todos para a mesma coisa, não é uma integração, é uma separação de terapêuticas, né? Então, assim, de entender o que aquele paciente naquele momento está necessitando e qual abordagem naquele momento se faz melhor ou, né, mais significativa. Em se tratando do TEA em especial, a gente vem evoluindo muito, né, ao longo desse tempo. Então, eu fico imaginando quantos pacientes já passaram, né? A gente está mais de 30 anos atuando, né? Atendendo crianças, adolescentes, adultos. Então, assim, quantos pacientes com TEA passaram sem diagnóstico, né? E evoluíram. Hoje a gente tem muitos adultos, né? Dentro do transtorno, mas que já são assim desde criança e não foram percebidos, né? Então, por que isso? Porque esse aumento, né, dos diagnósticos mais recente e por que isso está aumentando? Porque não se fazia diagnóstico no passado ou porque melhoraram muito a acurácia das avaliações mais presentemente, né? Porque não existe nenhum exame neurológico, de imagem ou de laboratório, o que quer que seja, para esse diagnóstico, a não ser o diagnóstico clínico, né? A avaliação psiconeurológica ou psiquiátrica, no sentido de fazer esse diagnóstico. E em se tratando principalmente da homeopatia, a gente tem esse olhar que é comum, na realidade, para todas as doenças crônicas, quando a gente faz uma abordagem da totalidade e do todo, e voltando sempre para o gancho do TEA, a gente sabe hoje dessa, vamos dizer assim, uma causalidade genética, não é? Que indica para nós no caso da homeopatia, uma predisposição, né? E depois vem todos os fatores ambientais que todos, né, que trabalham com autismo e com TEA já sabem. Então, todos os fatores ambientais, poluidores, os bisfenóis dos plásticos, os inflamatórios dos alimentos, o ambiente, né, social, cultural, ambiente intraútero, que funcionam como fatores desencadeantes, vamos dizer assim, de um indivíduo que já carrega com ele uma predisposição. Porque todos esses fatores ambientais estão presentes para todos, mas não podemos dizer que o bisfenol do plástico, o bromato, né, do trigo, etc., vai causar transtorno espectro autista, porque todas as outras pessoas que consomem isso em larga escala não têm. Então, assim, algumas pessoas, isso a gente chama na homeopatia de uma suscetibilidade individual, né? Isso funciona para todos. Então, na nossa abordagem, o que a gente busca? Lógico, eu digo assim, para mim, os maiores especialistas em TEA são as mães dos pacientes, porque elas acabam conhecendo de tudo, junto com as associações, junto com as organizações não governamentais. Então, elas funcionam e se conversam, e estudam, e leem trabalhos, tudo, e que muito nos informam e muito nos educam a olhar de um jeito diferente para os pacientes do TEA, né? Porque muitas vezes no espaço do consultório, que é um recorte, né, do que a gente está olhando do paciente, não
não estamos olhando o dia a dia dele em casa, o dia dele no Não convívio da traduz, né, escola. todas as informações. Exatamente. Então, a gente está pegando um recorte e, com isso, muitas vezes não tem essa ideia do todo e que a gente precisa da informação dos pais. Tudo. Então, as mães que naturalmente, até mais que os pais, vou dizer assim, que têm essa percepção desde pequenininho, desde, às vezes, recém-nascido, a mãe já, esse menino, essa menina, essa criança, é diferente. A mãe tem essa intuição e ela começa a buscar isso, a comparar com os outros filhos, a comparar com outras crianças que ela conhece, e muitas vezes os pais negam, o pai nega. Não, isso é normal, isso é assim mesmo, tal. E mesmo nós, os médicos, pediatras, né, ficamos olhando para aquele momento, aquele recorte, não, isso é um atraso, isso vai compensar, isso vai melhorar, tal. E no global, assim como todas os problemas do neurodesenvolvimento, da neuroplasticidade, a gente vai observando que nunca uma coisa é só isolada. Nunca vem sozinho, né? Nunca vem. Então, assim, não é só... Exatamente. Não é só um atraso da linguagem, um atraso do desenvolvimento motor, um atraso da cognição, um atraso... um combo, né? Um jogo de coisas. Seria da mesma forma que falar assim, porque hoje eu não estou com vontade de sair para ir no cinema, né? Hoje não dá mesmo, mas por causa da pandemia. Mas, então eu estou depressivo, porque eu não quero sair de casa, não quero interagir com outras pessoas. Tal. Não é assim. Então é um conjunto de coisas, e principalmente se os sintomas, a percepção do que está acontecendo vai prejudicar o cotidiano, prejudicar a rotina daquele paciente, isso também vai chamando a atenção. Então, na abordagem da homeopatia, como a gente trabalha justamente com o que diferencia, né, um paciente do outro na mesma patologia. Então, como o tratamento homeopático não é voltado exclusivamente para a doença, mas para o indivíduo que está doente, né, que está com aquela doença, então, o que o diferencia de outro indivíduo com a mesma doença é que a gente vai buscar. Então, aqui, muitos dos sintomas... são as peculiaridades, né? Exatamente. No outro dia eu vi um vídeo também de uma... Eu acho que era uma psicóloga também falando do singular, né? Então, a singularidade, aquilo que é singular, aquilo que é peculiar, aquilo que é raro, que é estranho, aquilo que chama atenção para o homeopata, né? Os sintomas comuns, que são comuns à grande maioria das pessoas que têm determinado distúrbio ou algum transtorno, alguma patologia mesmo, são comuns da doença e são comuns para a maioria das pessoas. Então, mas o que individualiza, o que o torna diferente do outro na mesma situação, é isso que a gente vai individualizar e buscar como proposta terapêutica, como medicamento, até porque o medicamento homeopático é uma informação que vai ajudar aquele sistema a buscar a sua homeostase, que é própria dele, que é a volta desse estado de harmonia. No caso, a gente está falando do TEA, dessa neuroplasticidade, né? Como a gente trabalha e enxerga hoje o sistema nervoso como uma rede neural, né? No passado se achava que o neurônio tinha uma ponte, assim, que ia uma informação para outro, né? Por isso tem aquelas brincadeiras, só tenho 2 neurônios, né? Então, o tico e o teco. O tico e o teco. Então, hoje a gente sabe que o tico e o teco é uma rede, né? É uma rede e que essa rede tem uma plasticidade. Então, com isso a gente observa, e os estudos têm confirmado isso com as terapias que já se tem instituído também junto para o TEA, que é possível voltar de um transtorno severo para moderado e para leve e para levíssimo, que chega ao ponto de alguém que nunca viu aquele paciente dizer que ele não tem mais TEA, né? Então, isso é a nossa busca, é o sonho de consumo da nossa terapêutica,
é trazer o paciente para um ponto mais próximo, que ele possa ter uma independência a nível escolar, a nível social, a nível do seu desenvolvimento, né? E também observar, através dos adultos que depois foram diagnosticados com TEA, que a gente vê como é possível, né? Esses adultos, então, olha, muitos colegas assim que têm essa aptidão científica, um foco demasiado para alguma, né, para alguma atividade e tal, aí você vê, e que não gosta muito de interação social, não gosta muito do convívio, então você fala, opa, né? Tem então, muito, eu falo que tem muito TEA não diagnosticado por aí, se achando exato, não, e o que a gente tem observado, que muitos uma pais... inteligência maravilhosa que eles têm, né? Exato, e no consultório, o que a gente tem observado muito? Pais que trazem crianças que foram diagnosticadas e, por conta das crianças, eles também foram submetidos a avaliações e detectaram que eles também fazem parte do TEA, né? Então, isso é muito comum. E é isso que a gente tem cada vez mais olhado, né? Com essa atenção e buscar ver, desde quando a gente recebe pela primeira vez um paciente no consultório, como que é o comportamento, como é que é a interação, e a gente fala as matérias médicas homeopáticas, né, os medicamentos homeopáticos, eles têm muito a ver com isso, porque a gente usa sempre um medicamento que na sua experimentação tem uma semelhança com determinados grupos de sintomas bem característicos. Então, o jeito que o paciente nos acolhe, o jeito que ele recebe o acolhimento, o sorriso, a interação, o jeito que brinca, o jeito que corre, né? Tudo é informação. Eu nunca me esqueço da primeira vez que eu fui no seu consultório, que você perguntou para mim, você gosta mais de frio ou de calor? Isso, justamente. Isso tem a ver? Não, olha que coisa interessante. Esses são os sintomas constitucionais, né? Os termais, tem pessoas que são calorentas mesmo. Então, e a gente tem que essa nuance de identificar quem é realmente calorento, porque numa cidade quente como a nossa, até os friorentos ficam usando ar-condicionado. Mas o importante é a gente identificar como tolera o frio, como tolera o calor, né? Então, muito importante também as aversões e desejos alimentares, isso fala muito das nossas características. Gosta, né? mais de comida quente ou comida fria? De comida fria, né? A sede é outra coisa impressionante. As pessoas são pessoas que são muito sedentas ou têm pouca sede. Uma só gosta de água gelada, outra gosta de golinho, né? O sono. Então, o sono do paciente para a gente é um mundo de sintomas, né? Como que adormece, como que acorda, a posição que dorme, se é inquieto, se não é, se sonha, né? Como que é o conteúdo. Então, todas essas informações são muito, muito, muito importantes, né? E as pessoas que convivem com a criança e que observam, né? O que é diferente? Outro dia eu vi uma colega falando muito isso também, assim, o que a gente pode observar de diferente, né, no teu filho que você não dorme. Que você não acharia, né, de diferente, né, comparando com outras crianças. Então, essa é uma pergunta muito interessante de fazer para as mães, assim, tipo, vamos supor que tenha várias crianças atrás, por exemplo, de um biombo, né, várias crianças conversando, rindo, falando, interagindo, como você sabe só de ouvir qual que é seu filho? Né? Então, as mães sabem como que o filho fala, como é que ele grita, como que ele interage. Então, né? Então, essa diferenciação, os gestos, a comunicação. Então, isso é muito, muito, muito importante. Então, esses dados, a gente tem que estar atento, tem que estar ligado. E quanto mais... E essa coisa mais interessante, quanto mais raro, mais estranho, mais diferente, é isso que individualiza cada pessoa, né? Igual quando você, de repente, você é convidada a esperar alguém no aeroporto que você não conhece, né? E alguém te passa uma informação. A pessoa que vai chegar é desse jeito, tem o cabelo assim, vai estar vestido assim, Então, você vai por esses dados, né? E quando você avista a pessoa, você vai, essa aqui deve ser essa. Então, o medicamento homeopático tem que ter essa caricatura, né? Tem que ter isso. Então,
você reconhecer aquele tipo de pessoa no medicamento, né? E lógico, isso não é fácil, porque se fosse fácil, né? É uma investigação. É uma investigação e que pode levar muito tempo. Igual você falou, quando a gente acerta o medicamento, tanto no momento agudo como no momento crônico, a gente vê o resultado imediato. As pessoas falam assim, mas a homeopatia é demorada e tal. É porque as pessoas têm mais observação das doenças crônicas. Lógico, faz 20 anos que eu tenho asma, não vou sarar num dia, né? Mas as coisas agudas tendem a melhorar mais rápido. E as coisas crônicas têm seu tempo, sua evolução e tal, né? Mas das coisas mais importantes, eu acho que é importante a gente destacar, é que o ambiente da criança, né, e principalmente da criança com TEA ou não, ele é de sobremaneira a coisa que a gente tem que dar mais atenção, né? Então, desde o ambiente intraútero, né, até o ambiente dos primeiros anos de vida, como é o relacionamento, como a gente diz assim, o nosso temperamento, a nossa têmpera, o nosso tempero, ele é herdado geneticamente, né? Ou a gente vem mais do lado da família do pai, ou mais da família do lado da mãe, ou a mistura, porque é genético, né? E por isso tem aquela brincadeira, que fruta não cai longe do pé e nem abacate dá em pé de mamão, né? Então, quando a gente começa a observar as crianças, a gente está observando juntos o pai e a mãe, os dois, né? E vem isso de 4, 5 gerações para trás também, a gente tem que considerar isso. E aí vem a formação da nossa persona, né? Que máscara a gente vai usar nessa sociedade para interagir na escola, com os amigos, né? com o ambiente. E a mistura desse temperamento que eu já herdei com o ambiente que eu vivo. Como eu vejo os meus pais interagirem, como eu vejo eles lidarem com os amigos, com os negócios, com a vida, com tudo, é assim que eu vou ser. Então, isso tem uma particularidade. A gente ter essa noção, né, Luiz Darcy, de que as coisas, que nem você falou, desde de intrauterino, né? Porque no momento da concepção, a gente recebe toda aquela carga genética de como nossos pais estão naquele momento. Exatamente. Né? Então, até o que está acontecendo no mundo, eu fico pensando nas crianças que estão sendo geradas em meio a essa pandemia. Às vezes eu me paro pensando, porque elas estão sendo geradas em meio do medo, em meio ao pânico, em meio a tanta incerteza. Então, isso já vai fazer parte da constituição emocional delas, de alguma forma. Então, quando a gente tem a noção de quanto tudo isso impacta diretamente, né, no dia a dia dos nossos filhos, a gente começa a tomar uma outra consciência e um outro posicionamento diante da nossa própria vida, das nossas escolhas, das coisas que a gente fala perto dos nossos filhos, do ambiente em que a gente expõe os nossos filhos, né? Porque isso interfere demais, né, no adoecimento e na cura, né? Exatamente. Exatamente. E até você trouxe essa questão da pandemia, que a gente não pode fugir dela. Muitos transtornos vão aparecer nesse período pós-pandemia. Né, e a gente tem que ter ciência que não é exatamente a pandemia que vai deixar alguém com toque, que vai deixar alguém com depressão. E a predisposição. Então, isso já existe latente. É como se a gente tivesse uma sementinha de todas as coisas. Falou das gerações anteriores, exatamente. Né? Se eu informação genética, eu vou ter o gatilho agora e isso vai desenvolver de alguma forma. Exatamente. Então, essa sementinha que a gente tem, a hora que ela é molhada, desabrocha uma flor de tudo quanto é coisa, né? Então, e muitas, eu acredito até que o diagnóstico do TEA vai aumentar muito nesse período, porque uma das coisas, quanto mais precoce o estímulo, independente de ser TEA, mas qualquer atraso que a criança tenha no seu desenvolvimento, no seu relacionamento e tal, um estímulo adequado e precoce já ajuda um monte de coisa. Com certeza. Então, e outra coisa que as crianças estão perdendo é o estímulo... Convívio, né?
convívio com criança, porque o social. convívio de uma criança com outra criança, como ela está brincando, como ela está usando os brinquedos, interagindo, falando, o aprendizado dela é imenso. As conexões cerebrais que se fazem entre uma criança e outra é uma coisa imensa. E as crianças ficando em casa, muitas vezes os pais também em teletrabalho, não tem todo o tempo de estar ali estimulando, as crianças ficam com os aparelhos eletrônicos, com tablet, com celular, essas coisas, elas não são chamadas a pensar, são chamadas, então fica na... E é curioso isso que você trouxe, né, Luiz Darcy? Esses dias, num simpósio que eu estava, me fizeram essa pergunta: por que eu sou tão contra a alfabetização precoce? Eu brigo, eu dou aula, eu brigo mesmo, porque eu acho um absurdo que as escolas fazem alfabetizando crianças com 4 anos. Eu não quero nem saber, eu meto a boca, tô nem aí. Eu tento explicar que a criança não tem as bases neurocognitivas ainda maduras para estarem sendo expostas a essa alfabetização mais tradicional, né? Porque não é que eu sou contra ensinar as letras, não é isso. Eu acho que antes de fazer isso, a gente precisa garantir um neurodesenvolvimento cognitivo, de estímulo, de controle inibitório, de... Toda a parte frontal do cérebro tem que estar madura para a gente poder ensinar uma coisa que vai ser maçante para a criança. Aí fala, mas a gente foi alfabetizado assim, por exemplo, com o método tradicional. Fala, nós fomos alfabetizados assim. Porém, nós brincávamos na rua. A minha mãe falava para mim, Sofia, você só chega em casa antes de escurecer, vai brincar. Eu andava na rua, eu corria de bicicleta. A gente desenvolvia toda essa parte que eu tô falando que precisa ser desenvolvida, brincando com liberdade que a gente tinha há 20, 30 anos atrás, que as crianças não têm hoje. Então, o que as escolas precisam começar a fazer, propor esses estímulos na escola para a criança, porque a gente não tem mais a possibilidade de deixar as crianças na rua desenvolvendo isso livremente, que era o que nós fazíamos. A gente aprendia a esperar, a gente aprendia a regra para jogar com os amigos, a gente brigava, a gente apanhava se fosse preciso, mas a gente tinha liberdade de desenvolver a nossa infância com todos os parâmetros que a gente precisava para depois, quando chegar com 6, 7 anos, ser alfabetizado. Pode ser até da maneira tradicional, porque o cérebro está pronto, né? Então, é muito difícil a gente ainda ter que lidar com essas questões escolares, ainda com crianças com TEA, que ainda as escolas querem colocar no mesmo pacotinho das crianças que não têm o TEA, e ainda de uma maneira mecânica, mecanicista, eu gosto de falar, né? Porque não é mais do que mecânica. Eu fico louca com esse assunto, Luiz Darcy. Pensa num assunto que me deixa brava, é esse. E aí você falou da socialização, eu lembrei, porque é muito importante essa troca entre as crianças, né? O aprender brincando. É por isso que eu acredito que nessa pandemia deve aparecer muito mais TEA do que nos anos anteriores, até por conta que, como eu disse, essa predisposição, hoje, nessa origem biológica, né, vamos dizer assim, do TEA, pensando na genética, hoje parece que pesquisam mais de 100 tipos de genes, né, para falar disso, mas você pode ter a predisposição e nunca desenvolver, não é obrigatório. A genética não é determinista. O fato de você ter uma predisposição para qualquer evento de doença da família, você não é obrigatório a ter, mas o que vai fazer desencadear é o ambiente. O ambiente é o gatilho. É o gatilho. Então, assim, se as crianças não estão saindo, não estão brincando, não estão se relacionando, se elas estão ficando mais no seu mundinho, quer dizer, esse mundinho vai ficar cada vez menos... Então, aí você estava falando essas coisas do tempo de criança. É duro a gente começar a falar no nosso tempo, é perigoso. Mas é uma coisa assim, outro dia eu vi um texto na internet que eu achei a maior graça, tipo, um neto de 8 anos de idade perguntando para o seu avô qual a idade do seu avô. Aí o avô disse assim, bom, quando eu tinha a sua idade, eu não tinha computador, não tinha videogame, não tinha celular, nem tinha televisão na minha casa, o telefone era um negócio, uma máquina muito esquisita, que não adianta nem explicar para você como é que era. Então, não tinha nada.
Aí disse, nossa, avô, então você deve ter uns 200 anos? Não, 58, 60 anos, não tinha nada, entendeu? Então, aí o que que acontece? Essas crianças de hoje, elas são chamadas de nativos digitais. Eles já nasceram nesse mundo. E nós somos migrantes. Nós somos migrantes digitais. Nós fomos entrando nesse mundo. Então, essa percepção que a gente tem do modus operandi dessas crianças é muito difícil. Então, eles já nascem, os bebezinhos, sabendo, né? já pega o dedinho, já vira lá aquele negócio do smartphone, que muitos de nós temos dificuldade de interagir. Então, é um outro mundo, é uma outra realidade. Isso que você estava falando, na realidade, essas pontes neurais, essa malha toda do sistema nervoso tem se desenvolvido com mais velocidade, porque assim, todos os parâmetros de desenvolvimento que a gente tinha das crianças no passado mudaram tudo. Mudaram muito. As crianças só rola com 3 meses, só mexe a cabeça. Já era, entendeu? Então, eles falam, eles explicam. Então, com um aninho, a gente espera que já fale uma palavrinha com uma função. Então, é uma loucura. Então, a gente tem que, a todo momento, se adaptar a isso e olhar como que é a realidade, né? Então, hoje mesmo eu estava brincando com os pais, assim, quando a gente vê uma criança muito ativa, uma criança inquieta, uma criança impaciente, aí, nossa, eu brinco sempre assim, que tataravó que ele puxou, né? Porque de algum lugar vem, não tem jeito. Então, e acho que é uma coisa muito importante isso, da gente, principalmente quando a gente observa, né, os nossos filhos com essas características que vão levar a um diagnóstico de TEA, a gente olhar assim, o que de nós tem neles, né? E o que nós podemos fazer, né, enquanto casal, enquanto pai, para melhorar esse ambiente. Porque, assim, se eu tenho essa predisposição genética e o meu ambiente favorece aquilo, aí é 2 mais 2 igual a 4. Entende? Então, agora, se eu tenho essas predisposições, mas eu identifico em mim e no meu parceiro uma característica que é semelhante àquilo, será que nós não podemos interferir no ambiente para que a criança desenvolva diferente? Né? Então, esse é um questionamento que a gente leva, né? Porque muitas vezes as frustrações das crianças eram as nossas frustrações quando criança. E aí a gente fazer esse exercício, quando um filho, né, sofre uma frustração, sofre coisa, como que a gente reagia quando o nosso pai agia daquela forma, né? Então, todas essas questões, né, da minusvalia, de elevar a criança, né, de botar para cima, etc., que a gente sempre está olhando, né, e não colocando para baixo, não. Então, e principalmente nas crianças que têm já essa dificuldade da interação, da cognição, a gente pode contribuir nessa fase, né? Com certeza, doutor. Bom, deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas que estão fazendo aqui, vamos lá. Não, são mais comentários, não são perguntas, não. Pessoal concordando, perguntando, algumas mães contando seus relatos. Legal, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Acho que não. Beleza. Eu quero fazer uma pergunta, doutor, para você. Assim, quando a gente começa, né, esse processo de investigação, que nem você falou no consultório. Aqui, no meu caso, por exemplo, é muito semelhante ao que você falou, porque aqui também eu busco as peculiaridades. Porque quando eu faço, por exemplo, um mapeamento cerebral para a gente começar um tratamento com neurofeedback, que hoje é um tratamento que a gente tem conseguido um desenvolvimento espetacular para o portador do TEA, assim, porque a gente consegue mapear certinho as áreas que precisam ser mais estimuladas, se é a linguagem, se é a sensório-motora. E aí a gente coloca o treino naquela área específica, né? E em alguns casos o treino precisa ser diário.
a gente faz um protocolo de 40 dias, por exemplo, todos os dias, estimulando aquela área. Com 10, 15 dias, os pais, a família já começa a perceber uma grande mudança comportamental. Porém, essa mudança ela é vinculada ao treino. Então, se eu paro de treinar, ele regride, né? Na homeopatia, é mais ou menos assim também, a questão de você iniciar um protocolo, né? Um treinamento, não, uma medicação, precisa ter um tempo para que ela comece a agir, e aí você vai ter que tomar, no caso do TEA, né? Você vai ter que tomar aquilo para sempre, ou você vai tratar e de repente por um período, e aí depois aquela melhora se torna efetiva, ela se torna permanente. Como que funciona para o TEA? Essa questão é até interessante falar assim, a gente fala às vezes que o paciente da homeopatia ele tem alta, né? Então, porque como a gente atua na saúde, né? E não exatamente na doença, então a gente trata a vida inteira, né? Para sempre, né? Então, isso é uma coisa muito interessante que muitos pacientes, porque me viram por muitos anos atendendo criança, e daí a gente começou a fazer, junto com a homeopatia, esse atendimento da família, né? E de mamanda caducando. E daí eu sou paciente com 13, sou até hoje. Aí o paciente vou crescendo e continuo, não quero sair nunca. Fala assim, mas você também atende? Eu não, eu só atendo criança até 90 anos, tá? Depois eu encaminho para o geriatra. Amém. Então, a questão é o seguinte, como a gente atua na saúde, a gente entende, né, o que busca entender o que está por trás da doença, que a gente chama de uma afecção dinâmica, né? Então, ou seja, a gente tem uma predisposição, tem algo que nos agride, sejam fatores ambientais, psicológicos, emocionais, etc. E aí, por conta disso, a gente reage, né, com as nossas emoções e tal. E se a gente não reagir bem, o nosso organismo vai buscar uma válvula de escape. Isso a gente trabalha hoje muito num eixo de adoecimento que a gente chama de psico, neuro, endócrino e imunológico, né? Então, e a percepção do que acontece antes de chegar no diagnóstico, porque quando você tem um diagnóstico material, que não é o caso do TEA, que não é uma coisa material de uma doença física, né? Mas quando você tem um diagnóstico material, tem outras terapêuticas, outros tratamentos para ajudar. O grande interesse e oportunidade de tratamento da homeopatia é a gente conseguir intervir antes, né? E durante esse processo do tratamento, os pacientes também vão evoluindo, e daí você vai fazendo ajuste do medicamento. Então, por isso, essa tua pergunta precisa, sim, de muito tempo de acompanhamento, porque é um processo, né? É um processo terapêutico que a gente a todo momento está organizando, a todo momento é diferente de um tratamento de emergência, um tratamento agudo, que você está com uma amidalite, você tratou, resolveu, pronto, acabou, né? Mas se eu começo a repetir esses quadros, tem alguma outra coisa por trás também. Então, tudo precisa... isso, né? Tudo precisa desse acompanhamento. E o TEA não é diferente, né? Então, a gente tem que ir acompanhando, vendo, porque quanto mais... e entender, por isso chama espectro, né? Entender todo esse espectro, assim, de crianças que têm um desenvolvimento cognitivo muito acima da média, né? Tem pessoas, adultos, que são geniais, né? E outros que têm uma defasagem muito grande, e isso independe, às vezes, se é um transtorno severo, se é moderado, se é leve, então, porque depende dessa neuroplasticidade. Então, quanto mais a gente conseguir atuar aí em conjunto, né? Com todas as abordagens, com todas as terapêuticas, a homeopatia é mais uma informação para estar ajudando em todo esse contexto. Não é uma coisa que vai tratar sozinho, né? Tem uma pergunta aqui, doutor Luiz. Bom, duas perguntas, na verdade. A Cláudia, tia Cláudia, para os íntimos, tia Cláudia. Querida Cláudia. Perguntando aqui, o remédio de fundo vai mudando ao longo da vida?
fez essa pergunta. Isso é um questionamento muito comum entre os próprios homeopatas, né? Então, assim, ele vai mudando porque nós vamos mudando, né? Assim, então, a criança, principalmente, muda muito porque ela vai amadurecendo e vai pedindo novos remédios. O adulto já é mais fixo nessa questão, mas de tempos em tempos a gente vai também ressignificando, né? Ressubjetivando, a gente vai evoluindo. É muito legal, né? Porque o paciente sente isso, né? Eu sinto isso. Eu sinto quando o meu remédio já não está me ajudando mais. Exato. E aí é hora de marcar a consulta. Esse processo. É verdade. Demora anos, mas às vezes acontece. Aí volta, revê tudo, né? É muito bacana. É muito legal. A outra pergunta aqui, ó, foi... cadê? O senhor já ouviu falar que o protocolo de Coimbra auxilia crianças com TEA? Não tive essa experiência ainda de algum paciente meu com TEA estar usando o protocolo Coimbra. A maioria dos pacientes que eu sei que usa são nas doenças autoimunes, principalmente, né? E vejo com bons resultados. Mas para isso também precisa do acompanhamento de um profissional que lide bem com o protocolo, porque não é só dar altas doses de vitamina D, mas tem todo um acompanhamento endocrinológico, do controle do cálcio, das paratireoides, etc. Então precisa estar muito ligado a isso, mas não tenho experiência que algum paciente com TEA esteja usando, pelo menos, né? Que eu tenha notícia, né? Certo. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: quando o portador do TEA está fazendo um tratamento com a homeopatia, ele toma um outro remédio alopata, por exemplo. Essa mistura de eu não sei se eu vou por aqui ou eu não sei, porque eu percebo muito isso, sabe, doutor Luiz? Às vezes as pessoas vêm me perguntar, você tem indicação de homeopata e tal? Eu sempre passo seu número, né? Apesar de nem sempre você conseguir atender por causa da agenda lotada. Mas eu sempre insisto, vai no Luiz Darcy, porque é bom. Mas as pessoas não dão conta, eu acho, de esperar esse começo de investigação, de ajuste, de acerto, e acabam algumas pessoas indo para o alopata. Interfere, atrapalha quando a pessoa está fazendo um tratamento homeopático e ela começa a tomar um remédio alopático, ou não atrapalha? Eu queria entender isso. Não atrapalha, assim, porque são instâncias de atuação diferentes, né? Então, tanto é que pacientes que a gente recebe, que usam a medicação crônica, né? Seja psiquiátrica ou do neurologista ou de qualquer... A gente não deve nem mexer na medicação. Por quê? Quando o medicamento... Porque uma coisa que a gente observa muito, né? Todo medicamento, qualquer droga química de uso contínuo, se você suspende por pouco tempo que seja, você pode causar um efeito rebote pior do que o problema original, né? Então, a gente tem esse cuidado. Mas o que acontece? E até é importante isso, porque a gente trabalhando junto com os outros especialistas, quando a medicação homeopática efetivamente começa a fazer efeito, o colega tem que diminuir a droga, senão a droga alopática vai ficando muito forte, né? Ela vai ficando muito forte. Então, o paciente precisa de diminuir a quantidade de droga, ou às vezes até se usa mais de uma droga, diminuir alguma droga. Então, é isso que a gente observa. Mas quem faz isso é o especialista que prescreveu. A gente não pode interferir na medicação do colega, né? Perfeito. Muito bom. Então, a homeopatia, ela combina com tudo, né, Luiz Darcy? Tudo. Por isso que a gente trabalha hoje nessa questão da medicina integrativa, né? Então, como a homeopatia é uma especialidade médica que tem área de atuação em todas as outras especialidades, a gente trabalha muito bem com todos os especialistas, né? Então, a gente tem condição de ajudar em todas as situações, porque a gente vai buscar sempre trabalhar essa afecção dinâmica, ou seja, por que eu fiz isso? Por que o meu organismo precisou fazer isso, né? Então, assim, o que aconteceu que eu reagi desse jeito?
a partir do momento que a gente consegue identificar isso e tratar isso, a pessoa não precisa mais reagir daquele jeito, né? Então, assim, Foi na origem da questão, né? porque a questão toda é assim, ó, o problema não está no meu jeito de ser, na minha natureza, porque tem pessoas que são naturalmente mais calmas, outros são mais irritados, uns são mais elétricos, outros são mais paradão, não importa isso. O que importa é se eu sofro por isso, né? O meu jeito de ser não tem problema nenhum. O problema é se eu sofro com isso. Se eu sou uma pessoa organizada, se eu sou uma pessoa que todo mundo tem seu toquezinho, né? Se isso não me atrapalha e nem atrapalha quem convive comigo, não tem problema nenhum. Agora, se isso está me atrapalhando, eu tenho que cuidar disso, porque se eu não cuidar, isso vai fazer com que o meu organismo reaja e vai despertar alguma das minhas predisposições, que a gente tem um montão, né? E aí cada um vai fazer de acordo com o que a gente chama o seu locus minus resistente, ou seja, o seu órgão de choque, né? Que pode ser de várias naturezas, desde a unha do pé, né, até uma coisa mental, né? Certo. Entendi. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Fui paciente do Dr. Luiz Darcy. Acho que é Fernanda. Neuropatia auditiva pode ser ligada ao TEA? Depende, porque assim, a questão da percepção auditiva, verbal, está tudo interligado com a Sim. conexão, né? Está tudo conectado, né? Então, assim, uma coisa isoladamente é difícil da gente dizer, mas se no conjunto, né, desse processamento, né, cerebral, que entra a audição, a visão, né, e a linguagem, aí pode ter alguma coisa, não sei dizer especificamente. Tem um leque de parâmetros, né? Porque como não tem um exame específico que a gente faça, determinar se é uma coisa e se é outra coisa. A gente tem um leque de parâmetros que a gente tem que avaliar aquele conjunto, e se tudo tiver dentro, né? Tudo, a maioria estiver dentro daquele conjunto, a gente pode enquadrar dentro do espectro, né? O neuropediatra, o psiquiatra, quando vai fazer essa avaliação, ele tem que olhar para todos esses pontos, não tem por um ponto só falar, né? Exato. E uma coisa muito interessante é assim, a dificuldade é você fechar um diagnóstico desde o começo, vendo as coisas pela primeira vez, né? Porque fica muito fácil, depois que alguém fez o diagnóstico e fechou, né, com o neuropsicólogo, com o neurologista, com o psiquiatra, olha, fechou, aí você olha para trás toda uma história que você já tinha, e daí você vai confirmando que aquilo, desde o começo, já era e você não sabia, ou você não tinha certeza, né? Então, sempre é assim. Muitas vezes, o diagnóstico é retrospectivo, né? Então, às vezes, uma alteração... Quebra-cabeça, né? Exatamente. Às vezes, um diagnóstico desse, como colocaram aqui, isoladamente, pode não ter esse significado. Mas se olhar para trás, em todo o conjunto das coisas que foram acontecendo, de repente pode combinar com isso também, né? É muito específico, né? E muito individual também, né, Lu? É isso. Bom, a gente está faltando 10 minutinhos aqui para a nossa live terminar. Eu queria ver se alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Dr. Luiz. Aproveitem, gente, porque não é todo dia que a gente consegue esse homem, não. Ele é muito difícil, muito disputado. E muito especial. A gente tem que aproveitar até o fim. Dr. Luiz, eu queria saber, assim, uma recomendação. Se tem algum pai, alguém, né, um pai, uma mãe que está suspeitando, desconfiando, percebendo que sua criança está com um desenvolvimento um pouco diferente, ou que não olha nos olhos, que não quer se interar com outras crianças, assim, qual é a sua orientação para um caso assim? Quando a mãe começa a suspeitar, não sabe, e as pessoas dão tanto palpite, né? Todo mundo quer ajudar, mas fica falando as coisas, às vezes cria um preconceito na própria mãe de não querer olhar para isso. Eu recebo muitos pacientes assim que vêm sem diagnóstico, querendo fazer um mapeamento cerebral para ver se
descobre o que, que tem, que parte que não está funcionando e tal. Porque tem medo de olhar e encarar de verdade as coisas que não são fáceis, a gente sabe, mas que é muito possível de ser tratado e de ser minimizado, como você falou, né? Com todas as tecnologias que a gente tem hoje, não só nos medicamentos, não só na homeopatia, que eu acho uma tecnologia maravilhosa, e todas as outras, né? Terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a neuropsicopedagogia que eu atuo, tudo isso, né? Qual a sua mensagem para esses pais que estão hoje com dúvida do que fazer em relação aos seus filhos? Isso. Então, primeiro parte disso, né? Sempre a mãe tem essa suspeita, muitas vezes o pai ou os familiares negam, né? É natural isso. Primeiro, a gente, qualquer problema que a gente tenha, primeiro assim, a gente nega, nossa, como isso foi acontecer comigo, né? Então, aí a partir desse momento, você vai para um processo de aceitação, e depois que você aceita isso, você vai buscar recursos para minimizar o seu problema, de que ordem for. Então, a gente precisa de um diagnóstico conjunto. É muito difícil uma única avaliação dizer você tem isso, tem aquilo, né? Então, é muito importante a parceria de uma avaliação neuropediátrica, se for uma criança, né? Uma avaliação, muitas vezes, psiquiátrica, uma avaliação da neuropsicóloga ou da psicóloga, né? Então, esse conjunto de avaliações, se todo mundo tiver concordância, não, olha, eu acho que tem tudo a ver, está fechando, tudo para ajudar, né? Aí vamos buscar as terapias, vamos buscar os tratamentos que precisam ser feitos dependendo da necessidade, do grau, da evolução, da fase que está, etc. Né? Então, mas o mais importante é assim, ó, a gente não deixar de olhar a criança como criança, o paciente como um todo, assim. Então, assim, não está olhando para o rótulo, não está olhando para o diagnóstico, porque muitas famílias, né, a gente sabe da dificuldade que é, a dedicação que é dos pais que têm qualquer problema em casa, qualquer doença. Então, é uma entrega. Mas não deixar que isso seja a agenda única. Então, porque as crianças acabam entrando num processo de uma agenda tão assim, intensa, de tudo quanto é terapia, num dia, no outro dia, que a criança não vai ter tempo para brincar, não vai ter tempo para interagir, porque ela está fazendo tanta coisa, ou buscando exames em tudo quanto é lugar. Agora, descobriram lá nos Estados Unidos um gene que não sei das quantas, eu vou fazer exame, né? Então, fica nessa coisa de buscar um diagnóstico, de buscar uma coisa, sendo que a causa, porque essa busca da causa é muito interessante, porque muitas pessoas acham... É um culpado, né? Exato, é como se é a mesma coisa, o sorvete fosse a causa da dor de garganta de todo mundo, né? Então, assim, tem pessoas que são sensíveis ao frio do sorvete, outras não. Então, descobrir uma causa não vai resolver o problema, porque não é tirando a causa, porque a causa é muito mais interna, é muito mais ancestral. Então, acho que cuidando do todo, cuidando da criança, olhando para a criança, respeitando e investindo no potencial, né? Não naquilo que eu não tenho, o que eu não adquiri, mas naquilo que eu posso fazer, estimular aquilo que eu posso fazer. O que tem de bom, né? Exatamente. Como se fazia no passado, assim, os pais faziam para a gente assim, né? Ó, você que gosta de português, não precisa estudar português, vai estudar matemática que você não sabe nada. Não, hoje é o contrário. Se você gosta de matemática, você vai estudar aquilo que você gosta, porque é aquilo que você vai fazer. O resto você estuda para o gasto. Então, assim, a gente tem que investir nas nossas possibilidades, nos nossos potenciais, porque senão a gente nunca vai descobrir o que a gente gosta, o que a gente faz de melhor, se a gente ficar tentando resolver aquilo que a gente não dá conta.
É aquela coisa, tirar o foco do problema e colocar o foco no que é bom, na solução, né? No que é leve, né? É muito importante a gente fazer isso, né? Às vezes, assim, aqui, por exemplo, quando a gente vai mapear, eu sempre faço isso. A gente buscar uma coerência e um equilíbrio nas áreas, né, cerebral. Então, a gente tentar buscar esse equilíbrio. Como que eu faço isso? Eu tento potencializar o que não tá bom e a gente tenta equilibrar o que a gente tem de mais. Então, é busca pelo equilíbrio. Nem tanto um, nem tanto o outro. A gente procurar o caminho do que é mais leve. Ficar olhando só para o problema, a gente não consegue encontrar a solução, porque tá olhando só para o problema, não vai enxergar a solução, né? Em tudo na vida, não só nessas questões de saúde, né, doutor? Bom, Exato. é isso. A gente tem 3 minutinhos só. Eu queria muito, muito te agradecer, doutor, pela oportunidade de estar aqui com você. Eu sou muito sua fã, te respeito muito. Nossa, fico até emocionada. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com as pessoas que te seguem, que seguem o Instituto, né? Eu vi aparecer ali bastante gente conhecida, pacientes, amigos, então eu acho que isso vale muito e você contribui para que a gente possa ter essa oportunidade de estar falando coisas que a gente não tem tempo de falar ou não tem oportunidade de falar para as pessoas, de um modo geral, né? E a gente sempre diz assim, a medicina, de modo geral, a medicare, né, vem de uma palavra grega que não é dar remédio, é cuidar. Então, é cuidar do outro, é estimular o autocuidado também das pessoas. Então, isso envolve não só medicamento, né, mas envolve todo um conjunto de coisas para a gente buscar o nosso centro. E não estabelecer uma régua que todo mundo tem que comer isso, todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que tomar tanto dia de água. Não, cada um tem a sua medida. E a grande sabedoria é a gente descobrir a nossa medida. E aí a gente trabalhar com isso, porque às vezes o que para você é muito, para mim é pouco, de alimento, de qualquer tolerância, de qualquer coisa, né? Olhar a individualidade, né, e buscar Exato. o que encaixa para cada um, né? De uma maneira integral, né? Sem dissociar as partes, né? Olhando para o todo. É muito legal isso. Doutor, legal. A gente vai contar com a sua presença também no simpósio no dia 30, né? A Júlia me falou que você confirmou a presença. Eu fiquei muito feliz. Obrigado, será Nós já um prazer. estamos com mais de 100 inscritos. Né? Esse simpósio vai ser aberto e gratuito para todas as pessoas que quiserem participar, tanto profissionais da saúde de qualquer área, como familiares. Né? Nesse simpósio, a gente vai trazer várias abordagens de profissionais multidisciplinares que vão dar o seu olhar, o seu contexto em relação ao transtorno do espectro autista. Vai ser pelo Zoom, então vai ser aberto, as pessoas vão poder vai ter um momento para fazer perguntas. Né? Eu vou colocar antes um espaço para que as perguntas sejam feitas com antecedência, para poder passar para os profissionais. Eu vou estar mediando esse encontro e vai ser dia 30, então, das 2 às 5 da tarde. Quem ainda não se inscreveu, se quiser inscrever, o link está aqui no Instagram da Intac e está pelo Simpla também. É só entrar no Simpla e buscar simpósio do TEA que vai aparecer lá para vocês, para quem quiser participar. Obrigada mais uma vez. Nossa, fiquei muito feliz. Você é muito importante para mim. Opa, muito obrigado, viu? É recíproco, tá? E muito obrigado também a todos que nos assistiram. Acho que a gente trocando assim é que é muito legal. Né? E aos meus queridos pacientes e amigos que eu aprendi muito, né? E aprendo todo dia, tá? É isso, muito pessoal. Obrigado. Um beijo para todo mundo. E a gente se vê na próxima live na segunda-feira. Um beijo para vocês. Até mais. Obrigada, doutor. Tchau. Tchau.